entanto, considerava o caso consigo mesmo. 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém? 13. Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. 14. Disse-lhe Israel: vai, agora, e vê se vão bem teus irmãos no rebanho, e traze-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, lhe perguntou: que procuras? 16. Respondeu: procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? 17. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então, seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. 18. De longe viram-e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. 19. E diziam ao outro: vem lá o tal sonhador. 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. 22. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. 23. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. 24. E, tomando, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. 26. Então, disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? 27. Vinde, vendamo-no aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. 28. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. 29. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então, rasgou as suas vestes. 30. E, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? 31. Então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. 32. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. 34. Então, Jacó rasgou as suas vestes, e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Gênesis 38. 1. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. 3. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. 4. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. 5. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá, ela estava em Quesile quando teve. 6. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. 7. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. 8. Então, disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. 10. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. 11.
Então, disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai, 12. No correr do tempo morreu a filha de sua, mulher de Judá, e, consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Tina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, 13. E o comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Tina, para tosquiar as ovelhas, 14. Então, ela despiu as vestes de sua viuvez, e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher, 15. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto, 16. Então, se dirigiu ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo, 17. Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes, 18. Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele, 19. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou às vestes da sua viuvez, 20. Enviou Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não o encontrou, 21. Então, perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim. Responderam, a que não esteve meretriz nenhuma, 22. Tendo voltado a Judá, disse, não encontrei, e também os homens do lugar me disseram, a que não esteve prostituta cultual nenhuma, 23. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio, mandei-lhe, com efeito, o cabrito, todavia, não achaste, 24. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então, disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada, 25. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, este cordão, este cajado, 26. Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. Nunca mais a possuiu, 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, 28. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro, 29. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse, como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez, 30. Depois, lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha, 5. E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo, 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo, 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabes o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos, 9. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos,
para se deitar com ela e estar com ela. 11. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa, para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. 12. Então, ela pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. 13. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela. 14. Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. 15. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. 16. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. 17. Então, lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. 18. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então, se lhe acendeu a ira. 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo, quanto se devia fazer ali. 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Gênesis 40, 1. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. 2. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. 3. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. 5. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. 6. Vindo José, pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. 7. Então, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, porque tendes, hoje, triste o semblante. 8. Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José, porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. 9. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim. 10. E, na videira, 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. 11. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas, e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. 12. Então, lhe disse José, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. 14. Porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. 15. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e, aqui, nada fiz, para que me pusessem nesta masmorra. 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. 17. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, parte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. 18. Então, lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. 20. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. 21.
ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. 22. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. 2. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. 3. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. 4. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então, acordou o Faraó. 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. 6. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. 7. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então, acordou o Faraó. Fora isto um sonho. 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. 9. Então, disse a Faraó ao copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. 10. Estando o Faraó indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. 11. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo seu sonho. 13. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. 14. Então, Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, ele se bateu, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. 15. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouvis um sonho, podes interpretá-lo. 16. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. 17. Então, contou Faraó a José, no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo. 18. E eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. 19. Após esta subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras, nunca vi outras assim disformes, em toda a terra do Egito. 20. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. 21. E, depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então, acordei. 22. Depois, vi, em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. 23. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. 24. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. 25. Então, lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. 26. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas, também 7 anos, o sonho é um só. 27. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. 29. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. 30. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e deu-se a pressa a fazê-la. 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. 34. Faça isso Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35.
Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. 36. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus. 39. Depois, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. 40. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. 42. Então, tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. 43. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. 45. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, andou por toda a terra do Egito. 47. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. 48. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante uns 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. 49. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. 50. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. 53. Passados os 7 anos de abundância, que houve na terra do Egito, 54, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57. E todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Gênesis 42, 1. O sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? 2. E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. 3. Então, desceram 10 dos irmãos de José, para comprar cereal do Egito. 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda, acaso, algum desastre. 5. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra, perante ele. 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. 9. Então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. 10. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. 11.
somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. 12. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. 13. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, o mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. 14. Então, lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. 15. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. 16. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. 17. E os meteu juntos em prisão 3 dias. 18. Ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. 19. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. 20. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. 21. Então, disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso, nos vem esta ansiedade. 22. Respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem. E não me quisestes ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. 23. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. 24. E, retirando-se deles, chorou, depois, tornando, lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos, e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. 26. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. 27. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. 28. Então, disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo, que é isto que Deus nos fez. 29. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo. 30. O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. 31. Dissemos-lhe, somos homens honestos, não somos espiões. 32. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. 33. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecerei que sois homens honestos, deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. 34. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então, vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. 35. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. 36. Então, lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. 37. Mas Rubem disse a seu pai, mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-no, e eu te restituirei. 38. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fostes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Gênesis 43, 1. A fome persistia gravíssima na terra. 2. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. 3. Mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. 4. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento.
5. Se, porém, não me enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. 6. Disse-lhes Israel, por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhais outro irmão? 7. Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso, poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei vosso irmão? 8. Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. 9. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás, se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. 10. Se não nos tivéssemos demorado já estaríamos, com certeza, de volta a segunda vez. 11. Respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois, isto, tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas de mirra, nozes de pistácia e amêndoas. 12. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco, pode bem ser que fosse engano. 13. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. 14. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, e o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. 16. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. 17. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. 18. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. 19. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta. 20. E disseram, ai, senhor meu, já uma vez dissemos a comprar mantimento. 21. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. 22. Trouxemos também outro dinheiro conosco, para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. 23. Ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso pai, nos deu tesouro nos sacos de cereal, o vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. 24. Depois, levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. 25. Então, prepararam um presente, para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. 26. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele.